E estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao nosso primeiro episódio de Tecnologia Humanizada, em que nós vamos criar alguns desafios de código hoje, e como vocês conseguiram ler no desafio no título, eu vou provar para você que todas as formas geométricas, na verdade, são círculos disfarçados. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, no Scratch, criar o nosso simulador de formas geométricas e vamos aprender e ver exatamente por que o que eu estou falando é verdade. Então, bora lá! Show! Estamos aqui agora no Scratch. Eu acabei de criar um novo projeto para nós bem tranquilamente. Ele está vazio. A única coisa que eu fiz diferente foi que eu troquei o nosso gatinho por uma bola. E essa bola vai funcionar como se fosse a nossa caneta, certo? Falando em caneta, nós temos aqui na nossa esquerda, aqui lá embaixo, uma extensão importante para esse nosso simulador, chamado a caneta, ou a Pen Tool. Essa Pen Tool, como diz o nome, ela é uma caneta que vai riscar na nossa tela bem tranquilamente. Para termos um pouquinho mais de espaço na nossa tela, nesse caso a gente consegue ver lá em cima, né, que a nossa bolinha ela tá um pouquinho grande demais. E para o nosso desenho a gente não tem muito espaço, né, na tela. É uma telinha pequenininha. E para facilitar até a nossa visualização do tamanho dessa tela, aqui é onde nós temos o Stage. Nós podemos escolher um fundo que é muito importante para a nossa visualização até, matematicamente falando, que são o XY Grid, ou fundo quadriculado, certo? E o primeiro ele é muito útil para nós visualizarmos o tamanho da tela, que, se eu não me engano, ele é de 240 para cada lado, também conhecido para os íntimos quanto 480 pixels de largura, o que, né, não é muito pixel, mas para nós vai ser muito útil, porque a gente consegue visualizar já bastante coisa com isso. Então, bora lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer então agora, troquei o tamanho dele para o menor tamanho possível, nesse caso é 0, só para eu conseguir visualizar ele se mexendo na tela. E para começar então o nosso simulador, eu tenho que pensar que como que eu desenho uma forma geométrica se não à mão no caderno, certo? Porque um triângulo eu sei que eu desenho assim, um quadrado eu desenho com 4 lados, um pentágono é com 5, e eu consigo mais ou menos, que a casinha, né, o hexágono, sei lá, um paralelepípedo, tem alguns paralelepípedos esses dias que eu vi que ele é um hexágono, nem sabia que tinha. Mas, em suma, nós estamos vendo que cada forma geométrica tem um desenho diferente. Eu não consigo simplesmente, sabe que nem inteligência artificial, desenha isso aqui e ele faz sozinho. Não, eu tenho que eu mesmo entender como é que está a matemática por trás dele. Como que um computador consegue fazer isso tão bem? Para fazermos isso, então, nós temos que pensar como que um computador desenharia se ele estivesse com a mão no controle da caneta, certo? Nesse caso, eu vou começar criando um bloco novo, nos bloquinhos aqui, e eu vou criar um bloco novo chamado Draw Shape, que no caso, adivinha só, ele desenha um formato, uma forma geométrica. Que o Draw Shape, para ele desenhar uma forma equilátera, que nós chamamos, né, que tem os mesmos tamanhos de lado, o comprimento do lado, desculpa, nós temos então que passar para ele o valor desses números de lados. Então, add an input, eu vou chamar isso aqui de sides, e o length. Show? Como diz o nome, então, nós vamos desenhar uma forma geométrica com uma quantidade de lados com uma quantidade de comprimento, certo? O mais curioso disso aqui, então, agora é que o resto do desenho agora fica muito tranquilo se eu parar para pensar que como que um ser humano compreende uma forma geométrica, né? O desenho da forma geométrica, se eu fosse desenhar ele pensando naturalmente, eu nem penso como eu desenho um triângulo, de tanto que a gente já fez. Mas, imagina que eu desenhe um dodecágono, uma forma geométrica com 12 lados. Cara, tu vai ter até um pouco de dificuldade de fazer toda aquela volta, né? Porque nós temos que saber de uma coisa importante que existe em todas as formas geométricas, que são os ângulos, né? No caso, um quadrado, nós já sabemos que ele tem um ângulo de 90 graus. O pentágono, ele tem de 72 graus. E assim por diante. Mas que ângulo é esse, senhor? Não sei o que é isso. Que ângulo de 72, 90 eu estou falando? É o ângulo interno da forma geométrica, que é o ângulo que eu tenho que fazer quando eu estou desenhando cada uma das laterais do desenho, certo? Nesse caso aqui, agora o que nós vamos fazer? Então, é que eu tenho o meu Draw Shape, então eu vou ter que criar algo repetitivo, que é desenhar uma linha, virar uma quantidade de ângulo ou graus e repetir isso várias e várias vezes. Quantas vezes? O nosso número de lados vezes. Então, olha só que bacana. Então, se eu quiser desenhar alguma coisa, primeiramente eu vou usar o controle e eu quero repetir uma quantidade de alguma coisa. Essa quantidade de vezes é o meu número de lados vezes.
E agora eu tenho que fazer o quê? Simplesmente eu tenho que mover uma quantidade de passos. Obviamente, isso é só o nosso length. E depois que eu descubro o tamanho do meu length, ou os passos que eu tenho que tomar, eu tenho que agora virar para algum lado. Geralmente eu gosto de virar no sentido anti-horário, que é só mais simples e mais interessante de desenho. Só que eu tenho que virar uma quantidade de graus. Infelizmente, se eu só colocar o número 15 aqui, como está aqui agora, nós não vamos ter, qualquer forma geométrica. Eu vou ter, qualquer coisa, mas não vai ser o que a gente precisa. O que eu vou ter que fazer então agora, aqui neste momento, vai ser algo interessante. Que eu tenho que calcular esse nosso tal ângulo interno da forma geométrica. Quase fiz um Hadouken aqui agora. Mas o que nós queremos fazer de fato é nós queremos então saber o ângulo interno. E aqui que vem a questão da prova que eu dou para vocês, que todas as formas geométricas, na verdade, são círculos. Se a gente pensar de novo no quadrado que eu havia dito antes para nós, que ele tem 90 graus, né? Opa, 90 graus de ângulo interno. Quantos cantos tem, então, o nosso quadrado? Tem 4. Se nós pegarmos aquele mesmo 90 graus e multiplicar ele por 4, nós temos um número bem curioso, que a gente já reconhece bastante no círculo, que é 360 graus. Opa! Então, se eu tenho aquele ângulo e se eu multiplicar ele por 4, que é o número de cantos que ele tem, dá 360, será que esse padrão continua se repetindo em outras formas geométricas? Vamos descobrir isso agora, então. Que nós vamos fazer isso aqui com várias e várias e várias formas geométricas e talvez a gente encontre algo que é uma regra da geometria. Vamos ver, então. Considerando, então, que eu esteja certo, então vamos, então, agora experimentar isso e, infelizmente, se eu continuar aqui dessa maneira, não vai dar muito certo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para guardar esse tal ângulo que a gente vai fazer. Então aqui eu vou make a variable e eu vou chamar esse cara de angle. O angle, então, agora que nós temos, eu nem vou deixar ele aparecendo porque eu não quero ver ele, né? E eu vou simplesmente, quando eu começo o meu desenho, eu vou transformar o valor do angle padrão, que é 0, em um valor que faz sentido. Nesse caso, eu quero uma divisão entre 360 pelo nosso número de lados. Novamente, se fosse o 4, então seria 90, né? Vamos provar, então, que isso esteja correto. Então, agora sim, ao invés de 15 graus que eu vou colocar ali dentro, eu vou usar o nosso lindo e maravilhoso angle. Muito show! Então, agora, isso já seria o suficiente para fazer o desenho de qualquer forma geométrica. Vamos fazer uma prova disso, então. Então, agora o que eu vou fazer aqui, quando eu começo o meu programa, que é quando eu clico na minha bandeira verde, eu quero, então, que, de fato, ele, adivinha só, ele faça o desenho da forma geométrica que eu quiser. Para eu provar isso bem tranquilamente, eu uso Draw Shapes e eu tenho que trocar, então, o valor dos sides e do length para qualquer valor que eu quiser. Como eu quero, então, provar primeiro o quadrado, eu vou colocar, então, 4 lados e eu quero um comprimento de algo em volta de 50. Show? Se eu testar isso agora, eu vejo que, bem pouquinhamente, dá para enxergar aqui de longe, que a nossa bolinha, a nossa caneta, ela está, de fato, se mexendo, mas eu não consigo enxergar este movimento. Show? Neste caso, o que está acontecendo aqui é que eu não estou vendo a minha caneta sendo usada, logicamente eu tenho que usar a minha caneta. Para usar a caneta é bem tranquilo, eu tenho aqui os comandos da caneta, nós temos Erase All no início, tem Stamp, que é carimbar, não é riscar, mas para riscar eu tenho que usar o Pen Down. O Pen Up faz o contrário, ele tira a caneta do desenho e não possibilita que ela risque a tela. Show? Se eu simplesmente colocar Pen Down no início, agora sim eu consigo enxergar a minha forma geométrica bem bonitona ali no meio, que é um lindo e maravilhoso quadrado. E eu posso fazer isso várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Show? Mas isso ainda não prova para nós que as formas geométricas são círculos. Isso prova que um quadrado funcionou a nossa hipótese, né? Não é nem uma teoria, é uma hipótese por enquanto, de que todas as formas são círculos. E se eu abordar ela como círculo, eu posso então continuar abordando dessa maneira aqui com um cálculo de 360 para qualquer forma geométrica. Para eu provar isso, eu vou então fazer um uso de uma coisa diferente. Eu vou fazer várias formas em sequência e provar isso de uma forma mais prática, vendo do triângulo até o dodecágono. Show, vamos até o dodecágono então, até a forma de 12 lados. Para fazer isso, eu vou ter que utilizar mais uma variável, que ela vai guardar para nós, o número atual de lados que eu quero desenhar. Porque a cada vez que eu mandar ele desenhar, eu poderia fazer também dessa maneira, né? Fazer 12 vezes a mesma coisa, só que isso aqui vai fazer um código absurdamente grande, eu não quero isso.
para fazer uso de uma forma mais fácil, eu vou fazer com que o computador ele repita várias vezes o mesmo comando. Para fazer isso, eu vou usar um comando de controle de repetição. E adivinha só? Se eu trocar o número 10 por 12, ele faz o mesmo comando 12 vezes. Ele risca na tela um quadrado 12 vezes. Não é muito útil para nós isso aqui, para nossa prova, mas o que nós podemos fazer? Esse número 4 que nós temos aqui, ele pode ser alterado com o tempo. Como? Como eu havia dito, eu vou criar uma variável nova aqui em cima. E eu vou criar uma variável nova maravilhosa em que ela vai guardar o nosso número de lados. Então, no caso aqui, eu escrevo sides. E esse sides agora... acho que eu até vou trocar porque ele não ficou muito bom o nome, porque ele vai confundir com esse daqui. Então, aqui eu vou rename variable. Eu vou chamar aqui de number sides, que é um número de lados. E esse número de lados agora, maravilhosamente bem, eu vou então no início, eu configuro ele com um valor bem tranquilo, que no caso, novamente, se a gente colocar qualquer número aqui, vai funcionar, certo? Mas a nossa forma geométrica mínima, que nós já sabemos qual é um triângulo. Acho que isso aqui é um triângulo, né? Isso aqui. Show? Então agora o nosso triângulo, bem tranquilamente, o que nós queremos fazer aqui nós queremos então definir número 3 no início. E se eu quero ir até o dodecágono, a minha repetição já vai começar com uma forma de 3 lados. Então, para isso, eu vou ter que então começar com um número um pouquinho menor de repetições. Se eu quiser começar sabendo o número de repetição apenas indo até qual número eu quero chegar, eu devo utilizar uma equação diferente aqui. Nesse caso, eu tenho apenas que trocar esse número 12 por um número diferente. Nesse caso é 12 menos 3, certo? Que nesse caso é o lindo e maravilhoso 9. Show? Então agora nós temos um 9 aqui dentro, bem tranquilamente, e se eu simplesmente colocar um number of sides no lugar do 4, nós vamos ver algo interessante. Agora nós temos o nosso triangle, show? O nosso triangle apareceu ali bem tranquilamente, e ele já está ali mostrado, porém... olha só que interessante aqui que eu fiz sem querer. De uma forma acidental, eu esqueci de mudar uma coisa importante, que é a direção da forma geométrica. Porque agora, olha só, nós temos um triângulo que por algum motivo ele está apontando para a direita, ele não está de pé. E nós não queremos isso. Para nós fazermos isso bem tranquilamente, eu vou no início do nosso desenho, sempre começar no centro, então indo para o meio da tela, e eu quero apontar para a direita. Apontar para a direita significa apontar a 90 graus para a direita. Então, no caso, point 90 degrees, e agora, bem tranquilamente, nós temos o nosso desenho voltado para cima, mas agora nós temos algo até que engraçado, que nós temos uns 4, 5 mil riscos aqui, que um está em cima do outro. Para facilitar a minha vida, a nossa simulação ela tem que começar sempre apagada. Show! Agora sim, não tem problema, nós apagamos nosso desenho anterior e show de bola. Então agora nós temos aqui bem tranquilamente aqui, o que eu quero fazer é que, para provar então agora assim de uma vez por todas, que as formas geométricas querem virar círculos, eu tenho que simplesmente agora, a cada vez que eu desenhar uma forma geométrica, fazer o próximo desenho com uma forma maior, com um lado a mais. Então, para fazer isso bem tranquilamente, eu vou em variáveis e eu vou change, não mais o angle, mas number of sides, por 1. Então, agora vai começar o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6 e assim por diante, repetindo várias e várias vezes a mesma operação. E agora, assim, bem tranquilamente, eu consigo observar que o meu desenho, de fato, está gerando várias formas geométricas, todas com o mesmo comprimento, na aresta, que a gente chama, né? Que é as laterais do desenho. Essas linhas aqui, todas têm o mesmo comprimento. Mas olha só que interessante, quanto mais lados eu faço, maior fica essa minha forma geométrica. Que no caso, o que é interessante? Vamos então agora provar de fato que até aqui, por enquanto, nós estamos vendo que um padrão se repete. Que quanto mais lados eu coloco, mais parecido com um círculo eu estou tendo, né? Com 12 lados, meu Deus, ele está muito próximo de um círculo. Não é um círculo perfeito, mas é um círculo. Então, vamos então provar isso aqui agora de uma outra forma. Se eu quero testar vários números de uma vez só, e não só vários números, eu quero testar vários números, porém, eu também quero testar mais uma coisa. Eu tenho que testar números que vão até um número absurdo. Então, por exemplo, ao invés de 9, eu posso colocar algo como 1000. Nada impede eu botar 1000 repetições. Só que o 50, infelizmente, não vai ser
vamos dizer assim, muito útil para nós agora, porque daí então vai começar a fazer várias formas geométricas, uma em cima da outra, e o Scratch, infelizmente, ele não curte muito bater e passar do limite da tela. Para arrumar isso, nós vamos então utilizar um conceito mágico chamado diminuir o número. Ao invés de 50, eu vou simplesmente trocar isso por 1, e agora eu vou conseguir observar que ele repete várias e várias vezes, claro que em uma escala muito, muito pequenininha, porém, conforme o tempo, ele vai aumentar o tamanho desse círculo. Já estamos em 27 lados, né? Novamente, bem pequenininho, bem pouquinho. No entanto, o Scratch tem uma coisa maravilhosa, que é o modo turbo. O modo turbo agiliza muito a velocidade, em que ele vai acelerar a execução dos programas do Scratch. Nesse caso, eu venho em Edit, e eu vou em Turn On Turbo Mode, desculpa. E agora sim, se nós começarmos desde o início, e nós conseguimos ver que quanto mais formas geométricas ele desenha, mais próximo de um círculo perfeito ele faz. Claro que aqui eu estou só enxergando uma bola azul, né? Não fica tão interessante. Mas o que é curioso para nós é que nós estamos vendo que ele está realmente crescendo bastante. Show? E para facilitar a nossa vida, então, para nós visualizarmos melhor o que eu estou dizendo, que todas as formas geométricas são círculos, só que elas são círculos disfarçados, nós vamos observar agora a nossa mesma simulação trocando as cores e nós vamos visualizar quase que um gradiente de cor que vai aparecer agora. Como que a gente vai fazer isso? Bem tranquilamente. A cada repetição que eu faço, a pen tem uma parte muito boa que ela pode escolher a cor da caneta. E também nós podemos trocar o valor da cor da caneta, porque cores no computador são apenas números também. Nada impede de eu pegar um número e somar com outro número, né? E adivinha só, nós somos bem queridos. Nós vamos então change a pen color por 1. E agora a minha pergunta para vocês bônus é, eu devo colocar antes do repetição, antes do primeiro draw shape ou depois do draw shape? 1, 2, 3. É aqui, gurizada. Então, a cada repetição que passa, nós vamos trocar. O efeito não seria tão diferente se fosse antes. No entanto, se nós continuássemos, se nós colocássemos aqui um valor inicial anteriormente, nós teríamos um problema que nós não teríamos a consistência aqui. Se eu definisse um valor, ele já automaticamente seria trocado, o que não é muito, vamos dizer, interessante para quando nós queremos simular alguma coisa, né? Então agora se nós testássemos isso aqui novamente, nós conseguimos visualizar que existe um gradiente de cores em todas as formas geométricas. Observamos aqui exatamente isso, que nós temos formas geométricas que estão aumentando de tamanho, visto que nós estamos aumentando o nosso número de lados, chegamos até 1003, né? Porque começamos no triângulo, obviamente, né? E dessas 1003 formas geométricas, elas ficam aumentando de tamanho linearmente, aumentando cada vez mais quanto mais um lado é adicionado. O que é mais curioso é que utilizando esses 1000, nós observamos algo interessante que acontece com as formas geométricas, que se ela começa no centro da tela, ela sobe, e quando ela volta, ela começa a cair também de forma linear, bem tranquilamente com o Scratch. Isso é uma característica disso no Scratch bem tranquila, que a cada vez que ele bate, ele tem que retornar também, para ele não sair da tela na simulação. É uma parte da renderização gráfica dele com a web, que é muito boa também, não nada demais. Mas o efeito é interessante que a gente consegue ver quase como se ele tivesse feito uma curva, né? E fica até, na minha opinião, bem bonito. Então, cara, não é que isso aqui não é uma prova boa, mas é uma prova, talvez, né, meio pobre, né? Vamos dizer assim, então, é o seguinte, que a gente pode deixar um pouquinho mais interessante, mais visualmente, vamos dizer assim, comprovadamente que a forma geométrica de círculo não é do que vários polígonos, né? O que nós vamos fazer então agora? Conseguimos ver que, então, se ela bate lá em cima, vamos deixar ela aqui embaixo, então, começar lá embaixo no nosso quadrilátero. E para começar lá embaixo, eu tenho que trocar a coordenada inicial. Eu deixei 0, 0, né, bem no centro, e eu vou trocar isso colocando ele lá embaixo em 0 e menos 180. Vamos ver como é que vai ficar, então. E ele está aumentando cada vez mais e terminamos aqui, ó. Muito bom. E aqui mesmo, sim, agora sim temos uma prova muito melhor, né? Que se nós começarmos aqui embaixo, né, mais ou menos ali, ele vai aumentando muito rápido, né, até que chegar na forma poligonal de 1000 lados. E quando nós chegamos na forma poligonal de 1000 lados, nós conseguimos ver que existe muita suavidade. E essa suavidade vai decaindo até chegar lá no meio, né, lá no ponto inicial, que nós tínhamos, bom, um triângulo, né?
Mas então, prof, então como é que agora eu posso então experimentar isso com outras formas geométricas, diminuir o meu limite? Simples. Agora nós temos então que simplesmente utilizar a matemática a nosso favor. E para isso, então, ao invés de usar 1000, vamos usar, por exemplo, as primeiras 100 formas geométricas. Agora eu consigo ver que as primeiras 100 são só aquela coisinha bem pequitucha. Se eu quiser, então, aumentar então, para visualizar mais o espaçamento entre elas, o que é interessante agora é que nós vamos trocar, então, esse nosso 1 por algo um pouquinho como 10. Se nós observarmos aqui, então, agora nós temos maior espaçamento e fica até eu acho um pouquinho mais bonitinho até essa coisa aqui, né? Show. E com isso acabamos de provar, então, agora que todas as formas geométricas são círculos, gurizada. Essa prova geométrica não é bem uma prova, é mais um experimento interessante pra gente fazer. Porque também, uma outra característica que a gente pode utilizar com essa prova é que, na verdade, a geometria do universo segue círculos. E para provar isso também, eu vou utilizar uma última etapa nessa parte aqui, que toda a natureza, as flores, o organismo, qualquer coisa orgânica, segue também essa regra. Por quê? Se nós observarmos algumas características de flores, algumas flores seguem quase que uma curva quase matemática nelas, que são quase algo do além, sabe? Algo que eu não saberia explicar, porque eu também não sou da botânica, não sou biólogo para saber disso. Mas o que é curioso é que ela quase segue uma curva matemática, quase que exponencial, ou até mesmo linear, porque olha só que interessante que a gente pode fazer. Se nós observarmos aqui na nossa forma geométrica, o que impede de a cada curva que nós fizermos, nós realizarmos uma curva com algum erro, certo? Porque esse erro é quase humano também. Quando a gente vai desenhar nós mesmos um quadrado, nós desenhamos um quadrado completamente torto. Nós dizemos que ele é equilátero porque nós escrevemos que ele é equilátero. Mas quando a gente vai desenhar, ele existe um pouquinho de erro. E eu quero então testar com vocês agora um pouquinho uma coisa interessante. O que aconteceria se nós dessemos esse erro de forma consistente também? Em que a cada vez que eu vou fazer uma linha nova aqui, eu vou dar uma curva maior. E maior, e maior, e maior, e assim por diante. Então até no final, imagina, se eu der um quadrado, a cada curva que eu der eu vou aumentar 1 grau. Então olha só que bacana que vai acontecer. Se eu então trocar o meu angle durante a minha repetição, algo muito curioso vai acontecer, que eu vou então em variables, e eu vou então agora em change, e o meu change do meu angle eu vou trocar por 1 grau apenas. Fazendo isso, eu vou ter formas geométricas completamente malucas, mas o que é mais interessante ainda é que se eu diminuir de novo o meu number of sides por 1, começa a aparecer umas coisas interessantes, não é? Se a gente for observar aqui, ó, nós temos então que algo que parece uma curva de curvas, né? E olha só que interessante aqui, continuando. Trocando esse número 100 por algo absurdo, tipo 1000 de novo, olha só que absurdo. Ele começa a gerar essas formas orgânicas que todas elas parecem seguir quase o mesmo desenho, mas conforme o tempo for passando e quanto mais lados forem adicionados, nós devemos esperar uma bolinha, no caso aqui, né, que ela vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais densa e cada vez mais densa. Claro que chegando no 1000, quase não se nota essa diferença, mas se eu trocar algo de 1000 por 500, nós conseguimos observar quase que um padrão geométrico nas curvas que vão aumentando. Claro que isso aqui é uma experiência matemática que a gente consegue, então, ela nunca vai mudar, sabe? Ela nunca muda o desenho. O desenho sempre será o mesmo, independente do número de curvas que eu quiser, ou independente do número de execução. Ela sempre seguirá o mesmo exemplo. Mas, o que é curioso, que então sim, isso deixa um pouco mais aleatório o nosso desenho, que é, utilizando o conceito mágico da cor preta, que no caso, deixa eu ver aqui, onde é que nós temos aqui? Ah, não, eu não tenho mais aqui, tá certo. Então, sendo muito criativo, pego um quadrado da cor preta, muito bom. Já conseguimos observar que o fundo já ficou um pouco mais visível dessa nossa simulação. Continuando aqui agora, se eu der cores aleatórias para minha caneta, nós vamos ter então desenhos aleatórios que nós conseguimos observar aqui também. Então olha só o que eu vou fazer. Então agora a próxima coisa que eu vou fazer sempre é que troquei o tamanho da caneta, mas a cor da caneta sempre alterando aqui, certo? Muito bom. E ao invés de então change o color by 1, eu vou definir a cor manualmente com matemática. Como que eu faço isso? Simples. A cor da caneta, se nós observarmos aqui no Scratch, ela é um valor que vai de 0 até 100. Este valor de 0 a 100, ele é, novamente, um valor constantemente,
Normalizado. Como é que é normalizado? Entre 0 ou 1. 0%, 100%. E esses valores vão só mudando de um lado para o outro. E a gente pode escolher números aleatórios também. O que significa que, se eu começar com um valor genérico da cor, pode ser assim, por exemplo, e a cada vez que executo eu troco essa cor por um número aleatório, de 0 a 100, existe uma aleatoriedade no meu desenho que sempre pode acontecer, independente da execução. Claro que daí então a execução acontece e o desenho vai sair um pouquinho diferente. Claro que nesse meu momento eu comecei o meu desenho com uma cor igual, mas a cada execução que muda, ela muda diferente. Então o primeiro sempre vai ser vermelho, mas os próximos vão ser aleatórios. Muito, muito show, guris. E com isso, claro que no caso esse aqui é opcional, se eu quiser deixar em 0 de novo, voltamos para o mesmo lugar inicial. E daí, então nós temos até esse efeito um pouquinho mais curioso, que agora não é mais linear, e sim completamente caótico essa simulação. Show! E com isso, turma, acabamos de finalizar nosso primeiro exercício de tecnologia humanizada, em que nós trabalhamos com uma forma geométrica e conseguimos provar que todos os círculos, ou melhor dizendo, todas as formas geométricas, são círculos disfarçados. Muito bom, guris. E com isso terminamos. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!